Animações no Photoshop. Você pode pensar que você não vai utilizar, ou que você tem programas, e realmente não é legal usar o Photoshop para editar vídeo. Ele até pode, tem como você abrir ali e tratar, mas você tem programas melhores para isso. E outra coisa que você pode utilizar animações é fazer GIF animado. E você pode pensar que ninguém usa GIF animado, mas na verdade usa. Se você pensar naquele carregando do seu celular, ou alguns outros elementos do nosso cotidiano, são GIFs que a gente tem ali. Pode não ser aquele ursinho piscando e dando bom dia, mas são GIFs e são usados no dia a dia. Então o Photoshop ele é possível de fazer GIF animado e vamos ver uma das técnicas de fazer isso agora. Existem duas formas de fazer animações no Photoshop, ou a animação quadro a quadro, ou a animação com base numa linha do tempo. Qualquer uma das duas você vai precisar de um mesmo painel para trabalhar. Ele está aqui no menu Janela, Linha do Tempo. Se você estiver usando uma versão anterior, a versão CS6, ele vai se chamar painel Animações, a partir do CS6 que ele ganhou esse novo nome, Linha do Tempo. Como aqui eu estou utilizando o CC, então ele tem esse nome aí. Ele abre esse painel, eu particularmente gosto de encaixar ele aqui embaixo, ó, tá, para trabalhar, beleza. Inicialmente ele vem sem nada, mas vamos pedir lá uma nova folha em branco, nesse padrão aqui, 1000 por 1000, 72 RGB, muita coisa é levada em conta quando a gente faz um GIF, então é importante manter a configuração de cor RGB, resolução 72 para dar certo, ok. Bom, os dois tipos de animação que nós temos estão aqui, ó, ou com base numa linha do tempo, ou com base num quadro de animação. Vou escolher aqui quadro de animação e criar. Eu também posso alternar entre as duas nesse botão aqui no cantinho, ó. A linha do tempo e quadro de animação. Ok? Bom, inicialmente, tudo que fizemos até agora, fizemos no quadro 1. Como assim? A lógica de uma animação, para qualquer software que você for trabalhar, até de edição de vídeo ou flash, qualquer coisa assim, é sempre a mesma. A gente tem aquela mesma ideia de quando no colégio, por exemplo, você pegava um bloquinho de papel e no cantinho do bloquinho você fazia um desenho, como por exemplo um bonequinho palito, e na outra folha você fazia ele numa posição um pouco diferente, na outra um pouco diferente, assim por diante, e quando você folheava esses papéis, ele dava aquela ilusão de movimento. Essa é a ideia. Cada papel nesses softwares que trabalham com animação, a gente chama sempre de quadro. E daí a gente vai trabalhando em cada quadro. Então, tudo que fizemos até agora, fizemos no quadro 1, porque não houve necessidade até então da gente fazer uma animação. Mas agora precisamos, né? Bom, a ideia é a seguinte. Eu vou pegar aqui a ferramenta retângulo e vou desenhar um objeto, só para usar como exemplo, tá? Escolher aqui uma cor para ele. Beleza. Então tem um retângulo aqui. Se eu quiser, por exemplo, movimentá-lo de lugar de forma animada, eu vou clicar nessa folha em branco aqui embaixo, tá? E vou mover um pouquinho de lugar. Então, uma pequena alteração, tá? Folhinha em branco e pequena alteração. Quando eu der o play, ou seja, quando eu clicar nessa setinha para frente aqui embaixo, ó, ele dá a ilusão de movimento, mas na verdade ele está passando folhinha por folhinha, quadro por quadro ali. Note que está passando muito rápido, isso acontece porque o tempo definido aqui embaixo está em 0 segundos. Eu vou clicar no primeiro, segurar o Shift, clicar no último para selecioná-los e mudar o tempo aqui embaixo, para, por exemplo, 0,2 segundos, olha só. Ele vai passando passo a passo ali, né? Se eu quiser deletar quadros, eu posso clicar nessa lixeirinha aqui embaixo e beleza. Outra coisa, para esse exemplo, inclusive, que eu mostrei, que o Photoshop tem que é bem interessante, é uma transição automática entre um ponto e outro para fazer a animação para você. Quer ver? Por exemplo, digamos que no quadro 1 eu tenho esse retângulo no canto esquerdo da folha, e vou fazer aqui um novo quadro, e esse quadro 2 vai estar no canto direito da folha. Aí eu seleciono os dois, segurando o Shift, clicando no outro quadro também, e clico nesse botão aqui embaixo, ó, do ladinho da folha em branco, faz transição de quadro de animação. Intermediar com base na seleção, adicionar 5 quadros, mas você pode mudar para quantos você quiser, todas as camadas, ou as camadas selecionadas, e mudar a posição, a opacidade e os efeitos. Ok. Olha, ele adicionou mais 5 quadros, com os dois que eu já tinha, totalizou 7, e quando eu dou o play, ó, tá vendo? Ele já fez o meio campo para a gente automaticamente, olha que interessante. Tá? Então tem essa forma automática também da gente fazer animações.
Uma coisa que você pode acabar se batendo mais para frente, quando você tentar fazer algumas animações um pouco mais elaboradas, é que quando você for alterar a propriedade de um objeto, ó, deixa eu dar um exemplo, digamos que aqui ó, temos os dois objetos, né? Fiz um novo quadro e vou alterar a cor, dando 2 cliques ali e mudando a cor. Ó, mudou dos dois estados, tá vendo? Porque a propriedade do objeto, ele é a propriedade da camada aqui mesmo, né? Então ele acaba pegando para todos os estados da animação. Então não é tão simples assim no Photoshop. É natural, o Photoshop é assim mesmo. Como que ele funciona então? Como você pode ver até quando a gente clicou aqui no botão da criar a interpolação, né? Ele muda posição, opacidade e efeitos. Resumidamente, se eu quiser que um objeto vá sumindo enquanto ele vá andando, ó, eu coloco ele lá na direita, por exemplo, para ter posição também, e nesse estado, no quadro 2, eu também diminuo a opacidade dele. Ó. Perceba que o quadro 1 está a opacidade 100%, e no quadro 2, vou pôr aqui 0. Agora eu vou selecionar os dois e criar novamente lá a interpolação. Agora, além de ir andando, ele vai sumindo. Tá? Também podemos fazer com que essa animação mude a opacidade, a posição e um efeito, ó, desses layer styles, assim, né? Vai aplicando lá um efeito de brilho no objeto. Escolher aqui uma cor forte. Tá? Então, à medida que vai andando, vai aplicando um efeito de brilho. Ó. Nesse estado não tem brilho, nesse estado tem. Ah, vou selecionar os dois, pedir a interpolação, ok, e olha lá, ele vai andando e ganhando brilho, deu para ver? Ao redor, tá? Então, são essas coisas que a gente consegue alterar entre um ponto e outro, opacidade, posição e efeitos de camada, layer styles, tá? Última coisa, a gente consegue daí também, ainda nesse painel, para a gente ver todos os botões aqui, a gente tem primeiro quadro, último quadro, quadro anterior, próximo quadro e último, e aqui embaixo o looping, quantas vezes quando a gente exportar ele vai se repetir, né? Também na exportação do GIF, que a gente vai ver na próxima aula, também dá para configurar isso, tá? Mas então aqui a gente consegue pedir quantas vezes ele vai se repetir, 3 vezes, ou sempre, ou outro, para você escolher de forma personalizada.